Bem, meus irmãos, vamos dar início ao culto desta noite com uma oração. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por tuas bênçãos, pelos teus favores para conosco. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa falha diante de ti. E que a palavra exposta hoje, Senhor Deus, seja uma séria advertência para que nós não venhamos, ó Deus, a vacilar diante de ti, a nos desviar do teu caminho. Fortaleça-nos, ó Deus, e orienta-nos. Nós te agradecemos por tudo isso, ó Deus, pelo nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus registrada no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 3, do versículo 1 ao 19, que nos diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que a constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, Davi, ter sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu todas as coisas de Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo minha prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses somente erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram, e não foram os que de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Coração incrédulo é o pior coração que pode existir na vida do ser humano. A incredulidade. O pecado ele tem um poder muito grande de persuadir e de ser contra a verdade. E, portanto, meus irmãos, existe uma grande advertência aqui do escritor aos Hebreus, quando se dirige ao povo, se dirige à igreja, se dirige a todos nós, trazendo como exemplo do passado, quando o povo de Israel foi tirado do Egito por Moisés, e que lá, naquele tempo, também houve uma porção de rebeldia, o povo se tornou rebelde, de dura cerviz, coração duro, e ele então vai advertir que tudo aquilo que aconteceu lá recebeu a sua devida punição, recebeu a sua advertência, exortação. O povo insiste na desobediência e na incredulidade. Baseado nesse princípio, o coração se endureceu, e quando chega agora no período de Jesus Cristo, da sua igreja, então o escritor vem dizer que entre Moisés e Jesus Cristo existe um paralelo que está ligado um ao outro pela disciplina de Deus, pela forma como Deus trata a incredulidade, pela forma como Deus vai lidar com a pessoa que tem um coração duro, rebelde e que se rebelam contra Ele. Meus irmãos, existe muita facilidade em se tornar rebelde. Quantas coisas, meus irmãos, nós estamos vendo acontecer por consequências da rebeldia. Se nós pararmos para pensar e ver direitinho, nós estamos vendo hoje, dentro da igreja, fatos acontecendo
Porque as pessoas simplesmente, elas não estão acreditando nas consequências. Elas acham que podem fazer o que querem. Não podem mais. Uma pessoa salva, ela agora é escrava de Cristo, é escrava da verdade, por liberdade, tá? Por boa vontade. Ela faz as coisas, meus irmãos, para agradar a Deus, tá? Com o coração alegre, feliz por ter sido salvo. Mas se endurecer o coração e não entender, e não quiser compreender a palavra, aí a situação vai ficar difícil, não é? E quando nós olharmos para a nossa vida e começarmos a ver muitas coisas dando errada, muitas coisas que não estão funcionando, glória a Deus porque você conseguiu perceber isso. Porque o incrédulo ele não consegue, às vezes, perceber que o que está acontecendo com ele são consequências dos seus erros, são consequências de nossos pecados. E bem-aventurado é aquele que consegue perceber isso e se arrepende e volta para o Senhor, né? Que é rico em perdoar, é rico em nos colocar no caminho de novo. Mas, infelizmente, as pessoas não conseguem perceber mais os seus erros e a rebeldia não permite que eles venham a sentir que, de fato, precisam de mudanças, né? Porque a dureza do coração é exatamente isso, é a força do pecado levando as pessoas para as consequências geral da desobediência. E como nós vimos no texto, existem consequências. Quando o autor vai falar de consequências, ele vai pegar um exemplo do Antigo Testamento, que o povo que desobedeceu aos princípios que Deus instituiu através de Moisés, o seu servo, que foi fiel a Deus em todas aquilo que Deus queria que entregasse para o povo, tá? E sofreram a sua devida repreensão e consequências graves, meus irmãos. Agora ele vai pegar e vai dizer assim, Jesus Cristo é superior a Moisés. Desobedecer a Jesus Cristo é muito mais sério, é muito mais grave, né? E às vezes a gente tem que parar para pensar, né? Por que nós não cremos? Por que está acontecendo certas coisas, né? É o afastamento, é o esfriamento, é o pecado que toma lugar, é o amor ao mundo, é o olhar para o lado, é o se desviar lentamente, né? O descuido é lento, as pessoas estão deixando de vigiar e orar. E quando as pessoas param de vigiar e orar, elas se tornam vítimas, meus irmãos, nós nos tornamos vítimas de nós mesmos. Viu? Existem coisas nos nossos corações que tem que estar sob vigilância, tem que estar debaixo da oração, debaixo dos cuidados divinos, tá? Para o Senhor Jesus Cristo tomar conta dele. Porque se não tomar conta, vai exteriorizar, vai sair de dentro do coração e vai ser colocado para fora. E quando isso acontece, lá no nosso coração existe lá um lugarzinho onde está a dura cerviz, a incredulidade, né? Apesar das evidências, a incredulidade endurece o coração, tira a visão total, tá? De tudo aquilo que Deus está mostrando, de tudo aquilo que Deus está revelando. Por incrível que pareça, meus irmãos, a incredulidade, ela tapa a visão total das coisas boas que Deus está fazendo. Ela tapa a visão total das coisas benéficas que Deus faz, da proteção de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Sim, o coração duro não consegue perceber mais essas coisas. Ele endurece o coração de tal jeito que ele vai focar uma outra coisa. Ele vai desviar o pensamento de Deus, vai tirar os olhares de Deus, não vai mais ler a Bíblia, não vai mais orar, não quer mais ir na igreja. Meus irmãos, isso acontece não é porque ele não sabe, não é porque ele não foi orientado, não. É porque ele endurece o coração, conhece a verdade, tem discernimento, mas mesmo assim está insistindo em andar na contramão da história. Não é? A teimosia, né? Obstinado à desobediência. Quando o homem se torna obstinado à desobediência, o Senhor Deus vai levantar-se, o Senhor Deus vai proteger, o Senhor Deus vai bloquear o caminho, o Senhor Deus vai de fato levantar a sua ira contra isso. Por quê? Porque, meus irmãos, a incredulidade tem um perigo grave, tá? E quando se trata de incredulidade entre pessoas da igreja que já conhecem a palavra, conhecem o Evangelho, né?
E é muito fácil nós encontrar pessoas desviadas, pessoas que se afastaram de Jesus, e você perguntar para eles, conhecem a Bíblia, eles conhecem a palavra, mas o coração duro e obstinado não permite que se arrependam, que voltem e que vão buscar realmente solução em Deus. E quando isso acontece, meus irmãos, as pessoas se desviam de tal forma que se tornam tão cegas, perde o amor, perde a vontade, e infelizmente torna-se vítima dos seus próprios desejos, torna-se vítima dos seus próprios erros. E por incrível que pareça, os erros e satisfazer a carne é algo que é prazeroso. Então, cuidado para não cair na arma do prazer, na arma de satisfazer desejos, porque de fato o que vai acontecer é grave. E as pessoas vão passar a amar o mundo, vão passar a amar essas coisas que estão por aí. E se os irmãos notarem bem, as coisas não estão indo bem mais para o mundo. As coisas não irão mais de vento em polpa, como se diz. Não, as coisas não estão indo mais assim tão sem perspectiva de um fim. São muitas notícias negativas, são muitas notícias ruins. A economia do mundo não vai bem, né? A saúde do planeta não está boa, a destruição do planeta está batendo as portas, certo? Grandes perigos estão à porta da humanidade, mas a incredulidade tomou um lugar tão profundo no coração que as pessoas não têm acreditado nas consequências. Não têm, elas acham que têm condições de enfrentar consequências. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui deixa bem claro que não existe ninguém que tenha habilidade, que tenha forças, que tenha sabedoria de enfrentar consequências das coisas que estão advindo e dos seus próprios pecados. Quando nos tornamos vítimas, quando o homem se torna vítima do seu próprio pecado, ele tire do coração, saia da ilusão que ele vai conseguir resolver aquilo. Isso acontece muito, meus irmãos. Nós temos ali a casa de recuperação do Pra Vida, e às vezes uma pessoa está saindo, o outro diz assim, não, eu estou bem, eu largo o vício quando eu quiser. Eu estou dividindo muito isso, tá? A pessoa bebe e você vai chamar a atenção, vai conversar com ela, vai bater um papo com ela, para dar uma força para ela se afastar desse pecado, se afastar desse vício, desse domínio do álcool, domínio das drogas. Você sabe o que você ouve? A pessoa diz para você assim, eu largo quando eu quiser. Sabe por que ele tem esse conceito, meu irmão? É porque ele está se avaliando capaz de resolver o problema. Ele está avaliando-se a si mesmo como capaz de se livrar debaixo das coisas erradas. Não consegue, meu irmão. As evidências provam o contrário. As evidências estão provando e mostrando constantemente que as pessoas continuam se afundando, achando que pode largar quando quer. Não dá para largar, porque endureceu o coração. Ela fala assim porque ela não quer ouvir. Ela fala assim porque realmente o que está se falando não interessa para ela, porque ela já tem a solução. Sim, meus irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tinham solução para tudo. Por isso chegou ao ponto de dizerem que queriam voltar para o Egito com saudade de comer cebola. A solução deles não era esperar de Deus a solução para o seu problema, porque eles tinham uma. Eles traziam uma solução ao seu coração. Sabe qual era? Voltar para o Egito, voltar para o mundo, voltar para o pecado. E o resultado disso? O resultado disso, meus irmãos, que endureceu o coração. Porque quando as pessoas começam a avaliar a si mesmo e achar que vão encontrar soluções em si mesmo, ou vão encontrar soluções em outros lugares, ou vão encontrar soluções em outras religiões, ou vão encontrar soluções em outro tipo de heresia, de outra coisa qualquer, essas pessoas perecerão em seus pecados. Sim, meu irmão, a advertência de escritor aos Hebreus está ligada ao fato de que o que aconteceu lá no Antigo Testamento teve consequências graves. As pessoas morreram, foram rejeitadas, morreram milhares e milhares de pessoas, meus irmãos. Uma geração inteirinha que saiu do Egito pereceu. Sabem por quê? Porque eles sempre caminharam na ideia de que não precisam de Deus, não precisavam da orientação divina, não precisavam dos cuidados. E por incrível que pareça, você sabe quem convence, você sabe qual é a situação que convence uma pessoa que ela não precisa de Deus? A própria ajuda. Quando você ajuda alguém e aquela pessoa passa a achar que ela não precisa de você. Sabe por quê, meu? Porque está indo muito bem
O coração endurece a um nível tão alto que a pessoa não sabe que se para ela está indo tudo bem, dentro de casa está indo bem, e as coisas estão acontecendo porque Deus está cuidando, na mente dela vai usufruir porque ela merece isso. Ela tem méritos para receber essas informações, para receber algo a seu favor. Aí o seu coração, quando vai botar lá que é Deus que ele está dando, sabe o que acontece? Ela endurece o coração, ela está fechado para ouvir a palavra, fechado para ouvir conselhos. Filhos com o coração fechado para ouvir o conselho dos pais, coração endurecido porque foram encantados, já foram envolvidos, já foram convencidos do que o mundo é melhor do que a igreja, do que o mundo é melhor do que Deus, do que as filosofias do mundo são melhores do que a palavra de Deus, de que a oração não precisa ser praticada, sabe por quê? Porque ela está muito bem, ela não precisa de orar, isso é coisa para gente fraca, isso é coisa para gente de igreja. Não é bem assim, meu irmão. Nós estamos passando por períodos onde está comprovado através de evidências que famílias inteiras que estão abandonando o Evangelho, que estão saindo da igreja, que estão endurecendo seus corações, famílias inteiras estão sofrendo consequências gravíssimas disso. Mas se você for visitar, for perguntar, elas vão dizer que está tudo indo muito bem. Porque esse é o resultado do pecado, esse é o resultado de um coração duro. Porque ela passa a achar que está indo muito bem graças a ela mesma. Porque ela tem força, ela trabalha, ela ganha bem, e tudo vai fluindo assim. Meus irmãos estão caminhando para a morte. Mas existe um desafio, existe um perigo muito grande. Tá? É quando as pessoas passam a achar essas coisas, e que não dependem de Deus, isso torna-se um ato de rebeldia, torna-se um ato de provocação, torna-se um ato, meus irmãos, de ofensa a Deus. Por quê? Porque a pessoa que se convence que não precisa de Deus, ofende ele. Porque Deus, além de prover, além de cuidar, além de estender a misericórdia, além de dar a sua graça, ela está bem, graças a Deus, ela respira, graças a Deus, tem comida na mesa, graças a Deus, tem trabalho, graças a Deus, ela tem saúde, graças a Deus, os filhos estão indo e vindo, graças a Deus. Aí ela vira para Deus e diz assim: eu não preciso de ti, porque nada disso vem de ti. O que é que meus irmãos acham que sentimentos que surgem no coração do nosso Deus? No coração do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele se ofende com isso. E tanto é, meus irmãos, que quando ele se ofende, a sua ira se acende. E foi o que aconteceu no deserto. O povo achava que não precisava da proteção divina, não precisava dos cuidados divinos. Chegaram a ponto de achar que tinham que voltar para o Egito, voltar para o mundo, porque lá que sim, lá eles tinham proteção. E muita gente hoje na igreja acha que se viver a vida normal do mundo, está muito tranquilo. Tira da cabeça que vai morrer, tira da cabeça que vai te prestar conta, tira da cabeça que está debaixo da ira de Deus. Que a qualquer momento pode partir daqui e aí descobrir a grande e infeliz verdade que ele nunca foi uma pessoa salva, foi para o inferno. Isso mesmo. Porque seu coração endureceu, seus pensamentos estão voltados para a prática e o exercício das suas próprias vontades. Muito cuidado, meu irmão, se você pensa assim. Existem grandes coisas acontecendo, meus irmãos. Porque uma coisa que o autor aos Hebreus vai destacar no texto é que se desobedecesse aquilo que Moisés estava ensinando, traria consequências terríveis, e trouxe. Morreram serpentes no deserto, escorpiões que morderam, pessoas que morreram doentes. Tudo isso revelando a ira de Deus, as consequências dos seus pensamentos. Né? Tem muitas pessoas hoje, meus irmãos, sofrendo consequências dos seus erros, que a ficha não cai nunca. Não cai nunca. Acha que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver. Acha que nesse mundo Deus não existe, que isso aqui está por acaso aqui. Infelizmente, meus irmãos, as pessoas não conseguem associar a desobediência, a dureza do coração, o pecado que está vivendo, pecado grave, que está vivendo, que vai levar à morte. Não tem nada a ver com Deus, porque ela está convencida que ela está bem. Como que está bem? Como? Olha para a tua casa, olha para a tua família, olha para a sua vida e verifique imediatamente. Se as coisas não estão indo bem dentro de casa, é porque está tudo fora do plano de Deus. E não se convença que isso é natural, que isso é comum, que isso acontece com todo mundo. Então eu também não estou isento, pode acontecer comigo.
Não pode, não deve. Não é isso que Deus escolheu para nós. Deus escolheu para nós uma vida, uma viagem, uma caminhada debaixo da sua proteção, debaixo dos seus cuidados. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Se você pegar o pano de fundo da saída do povo do Egito até chegar na terra prometida, você vai pegar como pano de fundo Jesus Cristo ensinando ali em Mateus 6, tá? Sobre a ansiosa solicitude pela vida. Quando ele deixa bem claro que Deus cuida de nós, que não adianta andar ansioso. Aquele povo andou ansioso, não precisou. Deus deu comida, Deus deu água, Deus manteve a vestimenta, não deixou os pés inchar, as sandálias não se gastaram. Isso são exemplos do cuidado divino. Quando essas coisas começam a não dar certo, quando essas coisas começam a se escassear na nossa vida, quando nós começamos a ver que a situação não está indo bem conosco, e bem com os nossos filhos, ou bem com a coisa, nós temos que fazer uma avaliação imediata. E não endurecer o coração. E achar que está certo, que está bom, que é desse jeito mesmo. Porque não é. Não é. A humanidade vai descobrir a tragédia dela, e vai descobrindo, já estão descobrindo há muitos anos, quando partem daqui. Quando elas partem daqui, nós podemos perceber o desespero, tá, que acontece com as pessoas a respeito disso. Sim, meus irmãos. Por que acontece? Porque as pessoas estão achando que é só aqui mesmo que vão viver. E que não existe vida além do túmulo. Meus irmãos, coração duro e rebelde acontece com as pessoas que conhecem a verdade. Acontece com pessoas que já viram a evidência de Deus. Como pode alguém ver a evidência de Deus sobre sua proteção, sobre sua vida? E no Novo Testamento, porque quando o autor vai comparar Moisés com Jesus Cristo, ele sabe que Jesus Cristo está muito acima de Moisés, e ele deixa isso muito claro para a igreja. Os dois têm missões distintas. Moisés teve a missão de tirar o povo do Egito. Jesus Cristo teve a missão de salvar o homem. Salvar o homem espiritualmente, salvar o homem do pecado, salvar o homem do inferno. Isso mesmo. Se o inferno não existisse, se as coisas não fossem sérias, não fossem graves, por que razão Jesus teria vindo ao mundo? Não haveria razão para isso. É aonde, meus irmãos, nós pegamos corações duros por aí, achando que não havia necessidade de nada disso, porque tudo termina aqui, tudo vai acabar aqui. E olha, meus irmãos, tem aumentado demais a quantidade de pessoas, tá, que tem pensado dessa forma, tá? Que tudo termina aqui. A incredulidade está aumentando assustadoramente no coração do homem. E às vezes até mesmo dentro da igreja. Tem pessoas ali achando que podem fazer qualquer coisa, podem se comportar de qualquer maneira, que não vai haver consequências. Meus irmãos, o ato de pensar que não haverá consequências é um ato de dura serviço, é um ato de incredulidade. Por quê? Porque o incrédulo acha que não haverá consequências. Ele acredita no erro, ele acredita no que ele faz, que aquilo está certo, portanto não pode haver consequências. Só que esquecem que aquilo que nós podemos fazer pode estar indo contra a palavra de Deus. E o que vai prevalecer, o que vai acontecer com o ser humano, é o único fato verdadeiro, que tudo aquilo que Deus preveu, tudo aquilo que Deus exigiu, tudo aquilo que Deus quer, vai acontecer. Queiram ou não, queira o diabo, queira ou não. Tudo vai estar debaixo da orientação dele, sobre o poder dele, sobre a força dele. Nada vai escapar. Se você que está me ouvindo, está achando que está no caminho certo e não adora a Deus, não serve a Deus, não se arrependeu dos seus pecados, continua odiando pessoas, continua fazendo tudo com tipo de coisa ruim, achando que vai para o céu, você está enganado. Está se caminhando para o inferno. Aceita essa oportunidade que Deus está dando ao homem. De arrependimento, de busca, e não endureça o seu coração, não te torna rebelde, obstinado ao pecado, obstinado a desobedecer, obstinado a não acreditar. Porque vai ser tarde demais quando chegar lá. Sim, meu irmão. Infelizmente, tem pessoas que só vão acreditar que Deus existe quando estiver diante dele.
Tem pessoas que só vão acreditar que o inferno existe quando caírem lá dentro. Porque foram duros, obstinados e incrédulos. Mas Deus está oferecendo sempre oportunidade de arrependimento. Né? Deus oferece sempre oportunidade para as pessoas se arrependerem, para ficarem conscientes de seus pecados, para que venham realmente de encontro a Ele. Meu irmão, se você se desviou, meu irmão, se você em um momento da sua vida, no coração se tornou tão incrédulo, ao ponto de se afastar de Deus, ao ponto de não acreditar em Deus, ao ponto de não crer que Jesus Cristo veio e morreu numa cruz, preste bem atenção. Deus tem usado de misericórdia, Deus é longânimo, Deus é abençoador. Por 40 anos Ele tolerou o povo. Ele custou a acabar com isso tudo, porque Ele traz sempre dando um voto, está sempre dando uma oportunidade, está sempre dando um auxílio, está sempre prorrogando a sua ira, para que as pessoas caiam, abram os olhos. Não saia daqui sem Jesus, com o coração duro, de dura cerviz, incrédulo. Sim, a incredulidade leva para o inferno, não tem outra saída. Não tem. A palavra de Deus é extremamente exigente sobre isso. Coloco diante de vós a vida e coloco a morte. Coloco diante de vós a salvação, coloco diante de vós a morte e o inferno. Viva, ó Israel! Isso é a vontade, isso é a graça, isso é a misericórdia do nosso Deus, que está sempre estendendo, dando mais um palmo, estendendo mais um metro, dando mais um ano, dando mais 10 anos, né? Deu 40 anos para o Egito, mas chega um dia que a paciência de Deus acaba, porque ela também tem um teto. Isso mesmo, meu irmão, Deus não vai permitir para sempre, não. Ele vai oferecendo oportunidade até o dia que ele fecha, até o dia que ele desce e visita Sodoma e Gomorra, até o dia que ele desce e acaba com a cidade. Isso mesmo, tá? Porque existe limite, até o dia que ele levantou o Vesúvio e destruiu Herculano e Pompeia. Isso mesmo, até o dia que ele mandou a tsunami, matou 252 mil pessoas numa varrida só. Isso mesmo, meu irmão. É porque a paciência dele tem um limite. E é longânimo. Interessante que a Bíblia diz que ele é longânimo, quer dizer, ele estende a paciência, ele vai longe. Aí eu pergunto para o irmão, por que está com o coração duro? Por que ainda não voltou? Deus é tão misericordioso que ele perdoou Manassés, meu irmão. Isso, o homem que levou Israel a pecar, o homem que levou a destruição total de Israel, a coisa ficou séria lá. Ele botou post-its dentro do templo, lugar onde Deus avisou que ali ele colocaria o nome dele para a eternidade. Isso mesmo, para sempre. Pois ele teve coragem de fazer isso, botou post-it por toda a região, aproveitou, visitava agoreiro, visitou o feiticeiro, matou o filho dele queimado no fogo, oferecendo aos Baalins. Sim! Deus pegou ele pelo anzol, fisgou ele com um gancho, levou para o cativeiro da Síria. Deus levantou o rei Assírio sobre ele. E levou preso, levou lá, largou lá na cadeia, ficou pendurado lá, e lá ele se arrependeu. Lá ele caiu em si. Ele foi incrédulo, ele endureceu o seu coração. Mas Deus tem meios para quebrantar, Deus tem meios para fazer acontecer. Levou para o cativeiro, ele se arrependeu, orou ao Senhor, diz o texto. E o Senhor então tira ele do cativeiro, restitui ele na sua própria terra, e ele reconstrói tudo, levanta muros, mandou queimar tudo quando era ídolo que existia. Ele mandou queimar aquilo tudo, fez uma faxina espiritual, acabou com tudo. Por quê? Porque se arrependeu, foi tocado pela misericórdia, foi tocado pela graça. Você que está desviado, você que está com o coração obstinado, você que está tapando os ouvidos para não ouvir, você que está aí endurecendo seu coração, lembre-se de uma coisa, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O tempo existe até a sua partida ou a volta de Cristo. Ainda dá tempo. O dia da salvação é hoje, é agora. Por que eu manter coração duro, já sabendo das consequências desses pecados, desses erros? O final nunca será bom, porque o texto vai terminar que todos pereceram por causa da incredulidade.
Eu gosto muito de ver a palavra de Deus, porque ela bota a situação, ela revela para nós como está andando o nosso coração, como está andando a nossa forma de ver a vida espiritual. Você não está dando valor, não entende o que é isso, não sabe que tem que aceitar Jesus, não sabe que tem que mudar de vida. Você sabe! Deus está mantendo a terra sob a evangelização há mais de 2000 anos. Não é 2 dias, não, é 2000 anos pregando, falando, mostrando sinais. A existência da igreja é o maior milagre que existe sobre a terra. A existência da igreja é a maior evidência de que Deus é misericordioso. Deus quebranta o coração mesmo. Não torne o teu coração insensível. Não tenha o coração duro, obstinado ao pecado. Não permita que a incredulidade te leve para o inferno. Arrependa-te de teus pecados, volta-te para o Senhor. Chega-te ao Senhor e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós outros. Isso é bíblico. Sim, meu irmão. As consequências da desobediência a Jesus Cristo são muito maior do que as consequências de desobedecer Moisés. As pessoas que desobedeceram Moisés morreram fisicamente. Tá? E partiram daqui. Sobre o vida futuro espiritual deles, Deus sabe. Mas hoje em dia, se você não ouvir Jesus Cristo veio aqui para nos salvar do pecado, da morte eterna. As consequências são muito mais graves. Não queira você chegar no momento da sua partida, no momento da sua morte, naquele momento que você sentir que vai embora daqui, quando as forças começarem a aparecer e irem, esvaziando-se de si, quando o coração diminuir a sua pulsação, quando você começar a ficar angustiado, peça pelo amor de Deus que você tenha oportunidade hoje, agora, para evitar partir daqui sem Jesus. Porque você vai se alarmar, vai se apavorar, vai ficar desesperado por causa da incredulidade. Não ouvem, não querem ouvir, tapam os ouvidos. Muitas das vezes vão para a igreja e ficam conversando, ao invés de ouvir o sermão, coração duro e incrédulo. Mas haverá o dia do acerto. Mas hoje você tem a oportunidade. Hoje a graça de Deus se estende a cada um de nós, dizendo a nós: arrependei-vos dos vossos pecados, para que seja cancelado, meus irmãos. Lá na cruz. Nosso escrito de dívida foi cancelado lá na cruz. Agora, se você está achando que tudo isso é uma brincadeira, está achando que tudo isso é um vazio, está achando que tudo isso não vai levar a nada, e obstinadamente continuar caminhando do jeito que você pensa, lembra de uma coisa: o final dessa estrada, você querendo ou não, acreditando ou não, é o inferno. É o inferno. E eu não vou dizer infelizmente não. Sabe por quê? Porque você está ouvindo a verdade. Sabe por quê que Deus é justo colocar o homem lá? Porque Ele ensinou a verdade. Porque Ele deu o Filho dele a favor dessa verdade. Para a sua intenção de salvar o homem. E para nós que somos servos de Deus, continuarmos na caminhada de santificação. Sim, temos que continuar nessa caminhada de santificação, por mais duro que seja, por mais difícil que seja. Vamos continuar. Não vamos permitir a incredulidade fazer morada nele. Não vamos permitir, meus irmãos, endurecer o coração e endurecer a nossa cerviz. Cerviz lá no Antigo Testamento como no Novo quer dizer obediência. Tá? Povo de dura cerviz é povo de dura obediência. As pessoas acham que Deus quer obediência por causa dele, por causa da exigência dele. Não, meus irmãos. Deus quer obediência a favor de nós. Porque o Senhor Deus, por infinita sabedoria, com todo o poder, conhece a eternidade, conhece o passado, presente, futuro. Nada está sem o conhecimento dele, nada está encoberto diante dele. Então aprenda uma coisa simples, querido, que está me ouvindo. Muito simples. Ele quer realmente revelar para você o que está vindo aí. Exige que você obedeça a Ele, porque Ele sabe direitinho quais são os caminhos que nós temos que andar para realmente passar por essa porta estreita, caminhar por esse caminho estreito,
para chegarmos a Cristo Jesus. Quando chegarmos lá no céu, no dia do Senhor, aí você vai descobrir de fato, se eu tivesse ouvido a mim mesmo, hoje eu não estaria aqui. Deus realmente falou a verdade. Jesus Cristo realmente é a verdade. Sabe por que eu não posso ter coração incrédulo? Porque Deus, meus irmãos, sabe o amanhã. Não endureça teu coração porque tu não sabe o amanhã. Não endureça teu coração achando que não existe impunidade, não existe realmente consequência. Existe sim. Isso você vai abrir a Bíblia, tá? Na nossa vida nós temos exemplos, nós temos experimentado consequências de muitos erros, de muitas de nossas desobediências. Já observou isso? Quantos casamentos que pessoas que não consultaram a Deus, entraram por ele e se tornaram infelizes. Chegou o ponto do casamento nem ser mais considerado importante. Isso mesmo, meus irmãos, porque a incredulidade de buscar a Deus, de achar que Deus tem a ver com isso, de achar que Deus não tem nada a ver com a família. Cuidado, Deus tem, Deus ama, foi Ele que constituiu, foi Ele que criou a família. Sempre pense, não permita o endurecimento do coração, não permita que a incredulidade leve você a duvidar das coisas de Deus, não permita que a dúvida coloque o Senhor Jesus Cristo em xeque, não permita isso. Porventura Deus falhou alguma vez, mentiu alguma vez? Será que eu não vou conseguir entender quando Deus diz, não, onde estava tu quando eu olho para o mar no passado ali? Você olha para a praia, você vai ver o mar e até ali, você vê uma onda de 30 metros nascer lá fora, vem vindo, quando chega na praia, ela termina com 2, 3 centímetros. Você sabe por que isso acontece, meu irmão? Porque Deus determinou assim. E o dia que Ele determina que ela vai vir daqui, vai até 30, 40 quilômetros para dentro do mar, para dentro de terra, ela vai. Isso, toda a criação está sujeita a Ele. Toda a criação é subordinada a Ele. Você não crê? Você sabe quem vai se levantar com testemunho contra os incrédulos? Os montes, a criação. Ou como diz os homens, a natureza. Ela servirá de condenação, de testemunha da existência, da eficácia do governo do Deus Todo-Poderoso. Agora você não crê? Por que não crê? Está achando que as coisas vão acontecendo sem controle? Não creia nisso. Isso é uma forma de endurecer o coração. Não endureça o seu coração. Sempre coloque dentro do seu coração que você precisa de Jesus. Profundamente precisa de Jesus. No seu coração, na sua alma, para se tornar cada vez mais obediente ao Senhor Jesus Cristo. Que a incredulidade nem passe no nosso coração. Não permita que ela vá fazer morada. Não permita que ela venha a existir em nós. Vou concluir, meus irmãos. Atos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Para quem, porém, não crê, você acredita que vai acontecer o quê? Não acredita nisso que está escrito aqui? Será condenado? Vou dizer a você, tire essa incredulidade do coração, porque você vai experimentar isso. Assim como nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, temos a certeza absoluta, uma verdade absoluta, uma verdade que não é relativa, ela é absoluta. Nós temos a certeza absoluta que nós vamos viver com Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos mantenha debaixo de seu cuidado. E assim Ele continue nos orientando e nos abençoando. Que Deus assim nos oriente e nos abençoe cada dia que passa. Vamos assim orar para encerrar esse momento de culto. Oremos então. Deus eterno, clamamos a Ti a Tua bênção, ó Deus, para a Tua palavra, que ela atinja, Senhor Deus, os corações, que ela realmente, ó Deus, tenha um encontro nos corações que estão clamando, estão necessitados, e que afaste a incredulidade, ó Deus, a dureza de coração, a dura cerviz, ó Pai. Ajuda-nos a não sermos incrédulos diante de Ti. Muitas das vezes, ó Deus, nós queremos encobrir, tapamos o nosso rosto, não podemos tapar o Teu.
nós queremos, ó Deus, fazer de conta que Tu não estás olhando para nós, porque o nosso coração muitas das vezes endurece, e nós pedimos perdão por isso. Pedimos, ó Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia nos assista, que o Espírito Santo nos admoeste, que nos exorte, que nos chame a atenção, que nos corrija dia após dia. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra está em nossas mãos. Obrigado por esse dia separado para Ti. Obrigado pelo culto presencial, obrigado pelo culto agora na live. E que todos aqueles que assistam e que façam propagando o Evangelho, nós clamamos agradecidos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Amém. Permaneceu online para a live do louvor. Meus irmãos, permaneçam online para a live do louvor. Boa noite, queridos. Até terça-feira, se Deus permitir. Boa noite, irmãos, graça e paz. Enquanto os irmãos chegam, eu vou tocar um cânticozinho aqui. E este cântico, o nome dele é Tal é a Paz. Não sei quantos conhecem, mas se não conhecem, nós vamos aprender. Mas eu creio que os irmãos conhecem, porque ele é muito antigo. Quem não conhece é as crianças de hoje, talvez. Não é assim? Vamos lá. Tal é a paz que já me invade o coração. Tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Tal é a paz que já me invade o coração. Tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Glórias eu sempre canto, glórias pra sempre, sempre, glória a Ti, Senhor. Glórias eu sempre canto, glórias pra sempre, sempre, glória a Ti, Senhor. Tal é a paz que já me invade o coração. Isso era da nossa época, né, de adolescente, né? A gente tinha aqueles encontros, né? Lá em Minas a gente tem muito disso. Tinha, né? Hoje está mais pouco, mas acho que ainda tem. Os adolescentes ainda estão se dão atualizado com esses encontrões, né? Os intercâmbios, né? Irmãos, o primeiro cântico dessa noite, em espírito e em verdade. Assim deve ser o nosso louvor, assim deve ser o nosso cotidiano, assim deve ser a nossa vida para com Deus. Nosso espírito tem que estar contrito com Ele em verdade. Porque não adianta a gente fazer de conta que é cristão. A gente tem que viver, né, Cristo, né? E viver em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis
entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor, meu prazer, o teu louvor, para todo sempre, em espírito, em verdade, eternamente. Eu nasci pra te adorar, ó Rei dos Reis. Amém. Esse sim deve ser o nosso intuito de louvor, louvor em espírito e adoração. Abra os olhos do meu coração, porque tu és santo, 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 e eu quero, Senhor, te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória, derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória, derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória, derrama seu amor e poder,
pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória, derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Que o Senhor possa sempre estar abrindo os olhos do nosso coração, e se abrir os olhos do nosso coração é nos dando a possibilidade de cada dia mais estar nos santificando na sua presença. Amém, irmãos? Porque o que nós precisamos é mais de Deus e menos de nós mesmos. Mais de Deus e menos de nós mesmos. Amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os
amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, de ti. E menos de mim, Senhor. Amém. Irmãos, vamos orar, né? E agradecer a Deus pela oportunidade rica e preciosa que Ele está nos dando neste momento de elevar a nossa voz, o nosso agradecer, o nosso louvor, a nossa adoração a Ele, neste ato, né, de louvor, de culto, de louvor e adoração. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nos encontramos, estamos certos que o Senhor está atento a cada um, ó Pai, que está aqui, voltado, ó Pai, com atenção para o louvor e adoração a Ti. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos nos lares onde estão neste momento. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, porque o Senhor nos dá a oportunidade de chegarmos a Ti, ó Pai, para prestar a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Ser com o Teu povo, ó Pai, espalhado na face da terra. Venha, ó Pai, estar cuidando de cada um de nós, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Perdoa, Senhor, a nossa falta. Guarda-nos, Senhor. Que o dia de amanhã, se nos pertencer, que o Senhor possa se fazer presente ao nosso lado, ó Pai, para nós termos constantemente a percepção que o Senhor está ao nosso lado. E quando pensarmos no erro, que o Senhor possa nos constrangir com a Tua santa e gloriosa presença. É em nome de Cristo que eu oro, hoje e sempre. Amém, Senhor. Irmãos, ficamos por aqui. Se assim Deus permitir, domingo que vem estaremos novamente com o nosso culto de louvor e adoração, assim que terminar o nosso irmão Durval. Amém? Fiquem todos na paz, tenham todos uma boa semana, e se assim Deus permitir, semana que vem estaremos de volta. Fiquem na paz. Amém.